Bom, já faz mais de 2 anos, eu acho que eu não gravo um vídeo aqui pro canal. E eu resolvi gravar esse vídeo porque atualmente eu fiz 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que eu saí de Portugal e eu voltei aqui pro Brasil. E gostaria de comentar com vocês, na minha opinião, né, as dificuldades que a gente meio que enfrenta ao voltar para cá, né, depois de morar tanto tempo. E olha que nem fiquei tanto tempo assim, né, fiquei quase 3 anos morando em Portugal. Mas algumas reflexões sobre o que talvez você que está morando aí em Portugal, que está imigrado em outro país, é, algumas talvez dificuldades de adaptação que você vai enfrentar ao retornar aqui para o Brasil. Então, acho que vou começar falando do porquê que eu voltei para cá. Acho que é um ponto de partida interessante, porque para quem acompanha aqui o canal sabe que eu já estava quase 3 anos morando em Portugal. Eu inicialmente pensava em ir para a Espanha, tirar um visto de trabalho e estudo lá, e depois, como eu vou espanhol, teria acesso mais fácil à cidadania espanhola. Mas nesse meio tempo do meu planejamento, como eu tinha amigos em Portugal, na época, não sei se hoje em dia ainda tem, mas tinha manifestação de interesse, e eu vi que eu também conseguia dar continuidade à minha profissão do Brasil lá em Portugal, eu acabei decidindo ficar por lá. E eu estou falando isso porque assim, eu tive uma trajetória de imigrante, acho que bem comum, como a maioria dos imigrantes teve ou tem, especificamente em Portugal, né? Então eu entrei no país, acabei dando entrada na manifestação de interesse, trabalhei uns 5 meses como garçom, depois saiu a minha inscrição na Ordem dos Engenheiros de Portugal. Com isso, eu consegui participar de processos seletivos, consegui passar numa vaga, me tornei engenheiro trabalhando quase 2 anos em Portugal. Nesse meio tempo, eu dividi apartamento com pessoas que eu não conhecia, consegui morar sozinho num AP também, depois dividi apartamento com pessoas que eu conhecia. Então, eu passei por diversas fases que eu acho que quase todo imigrante ali vai passar. E o que me fez voltar para cá, né? É que nesse meio tempo eu acabei começando a namorar, e esse namoro evoluiu para um casamento, assim, né? Pra gente ter vontade de casar, na verdade. E isso fez com que a gente decidisse retornar para o Brasil para meio que conhecer melhor as nossas famílias, porque no caso a minha noiva é brasileira também. A gente, obviamente, nossa família estava aqui no Brasil, então a gente decidiu voltar para cá e passar essa fase da nossa vida com a nossa família, né? E conseguir com isso juntar mais mesmo, né, as pessoas nesse momento que é importante para a gente. Então foi o motivo que eu voltei e é o motivo que eu tô aqui até hoje. Acontece que quando a gente volta para cá, e que nem eu falei, né, tava morando, acho que eu considero que pouco tempo ainda na Europa, né, eu ia fazer 3 anos. Só que ainda assim a gente se acostuma a uma realidade, né, que quando a gente volta para o Brasil e se depara com a realidade da qualidade de vida brasileira, é um choque grande. Eu particularmente demorei quase uns 5 meses para me adaptar novamente aqui no Brasil. Como bom brasileiro, né, a gente depois acaba se adaptando, mas é difícil, porque eu sou de São Paulo, né? Talvez você aí tenha essa mesma realidade na sua cidade, mas quando você volta para São Paulo, você volta normalmente ali por Guarulhos, né, que é o aeroporto internacional. Cara, do lado de Guarulhos, assim, encostado ao aeroporto internacional, tem ali já uma favela assim extensa cara, clássica favela brasileira de casas com parede de tijolo sem reboco. E conforme você vai passando o tempo aqui, de início tem muitas coisas boas, porque você está com muita saudade acumulada. No meu caso, era 3 anos que eu não voltei, nem pisei aqui no Brasil, né? E só que você começa a se deparar com aqueles velhos clichês brasileiros que estavam presentes provavelmente quando você saiu do Brasil e migrou para outro país e que ainda continuam presentes aqui. Como a falta de segurança, falta de infraestrutura geral das cidades, feiura também da organização e arquitetura das cidades. Parece meio besta, né, falar disso, mas isso até impacta na vontade que você tem, às vezes, de conhecer lugar X ou lugar Y. Má zeladoria pública das regiões, enfim. Você começa a se deparar com esses diversos problemas que a gente morando longe, morando na Europa, acho que a gente entende que isso continua existindo, mas por não fazer mais parte da nossa realidade, a gente meio que esquece, né? E, enfim. E quando volta para cá tem que se readaptar a tudo isso. E é engraçado isso, porque é uma coisa que eu converso com amigos meus, de que a gente quando está aqui no Brasil, a gente sabe que em países de primeiro mundo, essas coisas são melhores, sabe? Você sabe disso. Mas você nunca viveu isso. Então, por mais que você saiba que é melhor, beleza, isso não faz muita diferença no seu dia a dia, porque você já está acostumado a viver aqui no Brasil, já está acostumado com as dificuldades, por mais que sejam ruins, a gente reclame, a gente quer que melhore, você precisa viver sua vida, você precisa viver o dia a dia. Então você toca a bola para frente. A diferença é quando você experimenta isso lá fora, você vive isso lá fora, e quando você volta, você tem que, cara, se readaptar a uma coisa que é pior. Então, quando você volta pra cá, cara, às vezes parece que aquilo que você viveu foi um sonho, sabe? E eu não falo disso de uma maneira infantilizada, no sentido de que lá fora não tem problemas.
como eu disse, né, eu até falei a minha trajetória porque eu sei os problemas que o imigrante comum enfrenta, porque eu enfrentei esses problemas. Mas no final das contas é algo que eu já pensava e comentei nos meus primeiros vídeos antes de sair do Brasil, de que o que você vai se deparar é que o Brasil tem certos problemas e lá fora não é uma utopia. Lá fora, em Portugal, por exemplo, onde eu vivi, também tem seus problemas. Mas no final das contas, você vai fazer uma comparação e decidir quais desses problemas você vai querer enfrentar. E antes de migrar, eu já pensava que provavelmente eu gostaria de lidar mais com os problemas de Portugal, por exemplo, ou de eu sendo um imigrante em Portugal, do que aqui os problemas de um cidadão comum brasileiro. E isso 4 anos depois, quase, eu continuo com a mesma opinião. Eu ainda prefiro enfrentar as dificuldades de ser um imigrante em Portugal ou em X país no exterior do que as dificuldades aqui no Brasil. Porque, infelizmente, por mais que nem eu comente, aqui no Brasil, você vai, às vezes, ter uma possibilidade maior até de ganhar mais dinheiro, tá? Porque às vezes você vai ter amigos, vai ter família, vai ter mais acesso a X, a Y coisa, porém, mais dinheiro não significa mais qualidade de vida. Para a gente ter uma pequena qualidade de vida aqui no Brasil, muitas vezes você tem que morar em condomínios cercados de muro. É aquela velha história de que você basicamente tem que se fechar dentro de uma prisão particular sua para você conseguir ter um mínimo de qualidade de vida. Enquanto na Europa, por menos que você ganhe, né, por mais que você ganhe ali um salário mínimo e tudo mais, você consegue usufruir do espaço público, você consegue ter acesso a bens materiais que normalmente no Brasil, com o mesmo tipo de emprego, você não vai ter, ou seja, seu econômico, o poder de compra lá fora é maior. Então também vai cair nesses clichês de que, de fato, são verdades de que a vida lá fora você vai ter uma qualidade de vida melhor. E aí o que eu penso, né, o que eu diria para uma pessoa que hoje em dia está aí fora e pensa em voltar aqui para o Brasil. Cara, eu particularmente só voltei por conta do que eu vou resumir, que seria dessas questões familiares. Eu acho que se você, de repente, tem um familiar também que está passando por um problema de saúde grave, você precisa estar próximo a ele, eu acho que também é mais justificável. É lógico que isso sempre vai ser um campo muito pessoal de cada um, mas, de maneira geral, eu acho que por motivos econômicos, sociais, atualmente, não vale a pena. Você vai voltar para o Brasil, você vai entender, depois de poucos dias aqui, que o Brasil que às vezes você deixou 10 anos atrás, quando você imigrou, continua o mesmo, com os mesmos problemas. Então, para mim, é algo complicado de você abandonar, de repente, uma vida que você está construindo lá fora, e eu entendo que é difícil, eu entendo que às vezes vai levar alguns anos, 5 anos, para você começar a engrenar ali alguma coisa boa. Eu acho que é possível você fazer em menos tempo, mas cada pessoa tem a sua realidade, às vezes dificuldade de adaptação. Mas é possível, tá? E eu não só falo que é possível você conseguir construir uma boa, edificar a sua vida lá fora, não só pela minha experiência pessoal, mas por pessoas que eu conheci lá, que já estão há muito tempo lá fora, em Portugal, morando na Espanha também, e que têm uma boa vida, e construíram algo lá fora. E só um adendo que eu tava falando aquilo de você se encontrar com uma realidade, às vezes de feiura e tudo mais, né? Que parece coisa boba, mas que impacta, às vezes, a sua vontade até de ir para um espaço público. Eu atualmente não estou em São Paulo, porque por conta do meu trabalho eu estou aqui em Belém do Pará, por conta de obra. E, cara, Belém do Pará, eu nunca tinha vindo, é uma cidade complicadíssima, assim. Se vocês pesquisarem, vocês vão entender que Belém do Pará tem 6% de saneamento básico. É a cidade, acho que é a capital, cidade não, mas a capital mais favelizada do Brasil. Se eu não me engano, 57 ou 56% da cidade é favela. Então, assim, você tem, às vezes, prédios de alto padrão, um shopping de alto padrão, e do lado, casa sem reboco, sabe? Assim, é um cenário horrível, tipo, de verdade. As calçadas, a maioria é destruída. Enfim, é um cenário que não se... Tô dando exemplo de Belém, porque eu tô morando aqui atualmente, mas é um cenário que você encontra em diversas cidades do Brasil e que é aquilo, quando você tem a experiência de ter morado lá fora e volta para cá, cara, não vai ser fácil se adaptar, tá? Mas, enfim, atualmente eu estou tendo que passar, já passei, né, por esse processo, já meio que estou readaptado, e só mais a título de exemplo de que as coisas aqui parece que realmente elas só caminham de lado, sabe? Elas, não é nem que elas melhoram, nem que elas pioram, independente de governo, elas parecem que estão sempre caminhando de lado. O Brasil está patinando há muito tempo, né? Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado você que de repente está aí do outro lado e está pensando em voltar aqui para o Brasil. Às vezes você já está aí 3, 4 anos e se pega naquele dia um pouco mais depressivo e pensa em largar tudo e voltar para cá. Eu acho que não vale a pena. Continue construindo a sua vida aí, continue batalhando, que tudo que você está plantando hoje futuramente vai te trazer bons frutos. É uma questão de paciência mesmo, de enfrentar os desafios que vão vir. E aqui a gente também tem os desafios diários que com certeza você já conhece, que são os mesmos de quando você saiu daqui, você vai voltar, vai ter exatamente os mesmos desafios, os mesmos empecilhos. Então, é isso. Que nem eu falei, tem muito da minha experiência de vida, das pessoas que eu conheci fora do Brasil, a minha opinião pessoal em alguns pontos,
Mas eu espero que de verdade, de tudo isso que eu falei, você consiga refletir do que vai ser a melhor decisão aí para sua vida, tá? Então é isso. Muito obrigado para quem ficou até aqui e até a próxima.